Fala galera, beleza? Bem-vindo ao meu canal mais uma vez. Esse aqui é o meu canal chamado Filmes e Cia, na qual eu, Johnny, esse que vos fala, vem trazer aí dicas, mais uma vez, de série, filmes, coisas que igualmente são interessantes para mim, mas que também podem ser interessantes para você. Bora pro vídeo, né? Bom, hoje eu vim dar uma dica de um filme, mais uma vez, sensacional, que eu assisti no YouTube. Já já vou falar que você também consegue assistir ele no YouTube, tá? O Homem da Terra, tá? Filme de 2007, tá? Esse filme, ele é dirigido pelo Richard Chickman, tá? E estrelado aí pelo ator chamado David Lee Smith. É uma atuação, inclusive, interessante do David Smith. E esse filme, ele acompanha um professor universitário que está se mudando ali de um lugar dos Estados Unidos, tá? Na qual os colegas, né, de profissão dele, os amigos ali acadêmicos, acabam fazendo uma surpresa para ele, se reúnem todos ali para poder se despedir, né? Até porque foram longos 10 anos ali trabalhando junto, então naturalmente cria-se um vínculo ali, né, entre os profissionais ali, os colegas de trabalho, né? Queria ali sair meio que na surdina, então ele, né, fica meio surpreso ali com a surpresa deles ali, né, naquele ambiente. Então ele se reúne ali na casa dele, na qual inclusive ele está doando ali alguns móveis, ele está se desfazendo de algumas coisas, e eles começam a conversar, né, e aí conversa vai, conversa vem, eles perguntam, né, por que ele tá indo assim e tal, se não pode ficar mais, até porque ele é uma pessoa tão querida ali pelos colegas, e ele fala que precisa ir, mas não fica muito bem claro por que ele quer ir, então vira aquele balaio de gato, e nisso, né, o texto ali meio que faz com que a gente pense que tem algo por trás, mas ele não quer falar. À medida que os colegas ali vão pressionando ele com relação à partida dele, né, tão precoce, digamos assim, né, ele começa a falar aos pouquinhos, né? Ele começa a fazer subjeções, né? A argumentar casos hipotéticos, né? Ah, e se um homem vivesse aí muito tempo, biologicamente, seria possível? Seria possível alguém viver aí eras, séculos, né? Então a galera começa a achar assim meio estranho o porquê daquela conversa. Então, conversa vai, conversa vem. E engraçado que no grupo ali de amigos acadêmicos, né, que são, enfim, pessoas letradas, a gente tem um psicólogo, a gente tem um professor, se eu não me engano, de antropologia, né, se eu não me engano, a gente tem uma professora de religião, a gente tem um biólogo, a gente tem um físico, então toda ali uma gama de profissionais acadêmicos que compõem as diferentes áreas aí, ou as principais áreas de conhecimento da nossa vida, né? Então toda a argumentação ali que nós como espectadores teríamos, a gente tem como resposta, ou perguntas, né, que faríamos, a gente tem a partir deles, né, e com embasamento, né, até porque são acadêmicos, então cada um vai perguntando ali o porquê, se realmente seria viável ou não, aí um argumenta daqui, um argumenta de lá, até que, de certo modo, ele fala que é um homem ali que está há mais de 14 mil anos na Terra, e o fato, claro, depois de muita insistência, o fato de ele estar deixando ali é porque a cada 10 anos, em todo lugar que ele se estabelece, ele tem que deixar a cada 10 anos esse lugar, porque passando disso já fica meio que estranho, as pessoas começam a achar estranho porque todas as pessoas envelhecem e ele não. Então, naturalmente, os amigos ali começam a questionar, pô, cara, que cachaça essa que você tomou? Você tá meio grog, entendeu? Só que ele começa a argumentar, ele começa a falar, começa a detalhar períodos históricos ali na qual ele vivenciou, né? Só que de maneira detalhada para os amigos, então os amigos começam a meio que ficar boquiabertos. Por outro lado, também tem o questionamento, tem as indagações do tipo, ah, mas isso que você está falando a gente consegue verificar em qualquer livro aí de história, né? Porém, ele traz riquezas de detalhes e uma perspectiva totalmente ali mais complementar do que teria em livros, por exemplo, né? E para tudo ele tem uma resposta. Então, à medida que o tempo vai passando, né, a história vai se seguindo, a gente vai se questionando, poxa, mas será que esse cara realmente está falando a verdade? Será que tem fundamento o que ele está falando? Então a história, ela escalonando, né, vai tomando proporções ali maiores, né, períodos ali, como eu falei, né, da pré-história, na qual é a época que ele viveu, né, então ele começa a dar detalhes, aí tem certo momento que a professora de religião, né,
pergunta para ele: onde você estava no ano tal, do mês tal, a tal hora? Ela pergunta mais ou menos assim. Aí ele simplesmente vira para ela e fala: há um ano atrás, onde você estava nesse mesmo horário e nesse mesmo dia? E aí ela fica sem indagação, né? Ou melhor, ela fica se indagando ali, né? Ou seja, para tudo ele tem um argumento, ele tem uma resposta pronta ali. E o mais interessante, de maneira fluida, né? Ele não para aqui para pensar, para verificar. Então, são argumentos ali igualmente interessantes, claro, muito bem trabalhado no texto, porque o texto ele realmente ajuda, tá? Então, ele vai tomando uma proporção interessante, até que, dado momento, o próprio biólogo, ele dá um questionamento ali. Ah, você conheceu alguma figura histórica importante, né? Até que chega ao ponto ali de Jesus, né? Você conheceu Jesus? Você conheceu algum apóstolo? E aí, poxa, é na hora que quebra todo o clima ali com relação às pessoas ali que estavam ali ouvindo aquele discurso dele, né? Aí ele fala, né? E se eu te dissesse que Jesus não foi exatamente o que foi contado na Bíblia? E se eu te contar que Jesus foi nada mais do que um cara que conheceu Buda, né, em uma outra época, né? Aprendeu as suas técnicas, gostou do que ouviu de Buda e tentou replicar isso na Roma Antiga, na qual era um império extremamente grande, sólido, porém mortífero, e que ele foi mal interpretado, e com isso ele foi crucificado. E boa parte dos apóstolos não foi exatamente o que aconteceu na Bíblia, e que boa parte do que é contado são só metáforas, são só histórias exageradas. Então, isso deixa todo mundo boquiaberto. Só que, como eu falei, né, o roteiro ele é tão bem escrito que a gente vai se prendendo, a gente vai abraçando aquela ideia que ele tem. E isso sem prova nenhuma, ele simplesmente vai falando. É um filme, assim, simples, tá? Ele não tem nada naturalmente é um filme bem barato, no orçamento aí ínfimo, se comparado com as produções de hoje em dia aí, que pô, tem efeito especial para todo lado, é luta, ação, cenas ali em grande escala. Esse filme não tem isso. O que prende a gente é um roteiro muito bem amarrado e coeso, né? Claro, tirando a suspensão da descrença, coeso no sentido de ser totalmente completo dentro do que ele se predispõe a fazer, que é contar aquela história de maneira muito bem elaborada, né? Então nisso a própria professora de religião, né? Ela fica boquiaberta porque ela é muito devota dele, ela tem uma fé muito grande. Então a partir do momento que ele começa a quebrar, né, esse padrão de pensamento dela, ou melhor dizendo, essa fé que ela tem, ela fica muito ofendida. Então a todo momento que ele vai argumentando, ela fala: você não é Jesus, isso é um pecado, retire o que você está falando. E aí naturalmente ele vai falando: não é bem assim, você tem um sistema de crença e isso não faz diferença, eu só estou dizendo o que de fato aconteceu, né? Não foi exatamente assim, os apóstolos viram isso e não isso, né? O fato dele, até ele fala, o fato de Jesus ser ressuscitado simplesmente não foi de certo modo ressuscitado, ele sofreu, ele foi enterrado, né? Ou ficou num ponto que não foi enterrado, mas ele tinha ali umas técnicas que ele aprendeu com o Buda, na qual ele conseguia ali ele deixar mais lento ali o seu sistema ali de sobrevivência, né, digamos assim. Então com isso ele foi revivido, né, que na realidade ele só ficou numa espécie ali de estado vegetativo, mas que sobreviveu. Então as histórias foram sendo contadas aí de maneiras variáveis e na qual se tornou o que teoricamente seria hoje, né, o Jesus. Então é bem interessante essa argumentação que ele tem. Então todo mundo foque aberto a cada palavra que ele fala, a cada argumentação, a cada resposta que ele dá para o que é perguntado, a proporção vai só crescendo, crescendo, crescendo. Até que, de certo modo, tem uma hora que até o próprio psicólogo, né, tem um psicólogo também com eles, aponta a arma para ele: e se eu matar você agora, você vai morrer? Né? Por que você é diferente dos outros? Você não sangra? Você não sente dor? Aí ele fala: eu nunca falei que eu não sinto dor, ou que eu não fico doente, pelo contrário, eu já fiquei doente. O que eu quero te dizer é que eu não morro. Então, achei bem interessante, né, esse ponto. E aí, no final das contas, como ele entende que a conversa está tomando uma proporção muito grande, ele meio que, né, quebra o gelo ali, fala que foi só uma brincadeira. Então a galera já fica brava ali pra caramba com ele, porque ele quebrou ali o clima totalmente ali de uma argumentação que a galera estava fazendo. Só que na realidade ele usou como estratégia para não escalonar ainda mais aquilo e se tornar algo pior. E aí os colegas acabam indo embora.
Tem uma moça ali, uma das profissionais ali acadêmicas que tá muito afim dele, aí ele fala, né, isso logo no começo do filme, fala que não quer ela, tal, que não tem como ficar com ela porque ele vai ver ela envelhecer, né? Só que nesse ponto do final do filme aí, como eu falei, eles estão juntos, ela é a última a sair. Ela fala pra ele, né? Esse nome Oldman, né, é um trocadilho, né? Você deve ter tido muitos nomes ao longo do tempo, né? E aí ele fala que sim, ele teve inúmeros nomes. E aí, à medida que ele vai falando, né? O psicólogo foi o penúltimo a sair, né? Tava atrás dele, ele nem tinha se tocado. E aí ele usou um nome que o psicólogo conhecia, né? E que nome é esse? É justamente o nome do pai dele, né? Porque a mãe dele, a mãe do psicólogo, que até então ele é um senhor de idade no presente momento, é um senhor de idade, ela fala que o pai dele abandonou eles quando ele era ele era bem novinho, né? Bem pequeno, né? E aí ele falou que realmente era o pai dele, ele tinha que ir porque não ia dar certo se ele ficasse lá. E ele fica incrédulo, ele chora pra caramba. E aí, mesmo com essa incredulidade, ele fala assim: tá, antes de eu nascer tínhamos um cachorro. Como que era o nome do cachorro? Ele simplesmente ele fala, né? Ele fala o nome do cachorro, acho que é o Willy o nome. Então esse homem ele entra em desespero ali. Ele já estava fragilizado porque a esposa dele tinha morrido. E nisso ele acaba caindo, acaba falecendo. E aí, enfim, fim de filme, né? Eles têm ali aquela conversa. E ele pega o carro, segue, breca o carro ali, olha para trás, vê ali a moça que ele conversou, né? Que era a fim dele. E ele segue o caminho, né? E mais uma vez, né? A história muito bem argumentada, muito bem contada e com um roteiro totalmente bem amarrado, um filme simples, o filme todo se passa numa casa, não tem nada de mirabolante, né? Quando ele cita ali épocas do passado, né? Em alguns filmes a gente vê isso, né? A gente vê cenas do passado, né? Dentro daquele contexto, mas não, tudo fica na base ali do diálogo e cabe a nós imaginarmos e supor como que seria essas situações aí que ele viveu ao longo de 14 mil anos, né? Tem um segundo filme, tá? Que é de 2017. Ainda não assisti, posso trazer ele para vocês aqui. Detalhe, tá? Esse filme ele é roteirizado por um cara muito conhecido aí das antigas chamado Jeremy Bixby. Cara, excelente. Ele nasceu em 53, morreu em 98, tá? Após a sua morte aí, o seu filho, ele resgatou um texto dele dos anos 60, tá? Que ele tinha roteirizado lá nos anos 60, aí depois da morte dele, que foi em 98, o filho adaptou essa história para o cinema, ou seja, muitas décadas atrás, e se tornou esse filme incrível aí. Ele também dirigiu ali alguns episódios de Jornada das Estrelas, que é dos anos 60, também ele fez o conto ali Twilight Zone, né, que tem uma temporada dos anos, se eu não me engano, dos anos 60, final dos anos 50, e mais uma série que é de 2019, que inclusive está na Amazon, tanto a primeira dos anos 60 quanto a série de 2019. Quem quiser assistir, dá uma conferida. Eu confesso que eu não assisti nenhuma, mas depois que eu descobri esse filme e saber que esse cara ele tem um roteiro tão bacana, eu vou dar uma olhada assim, porque é bastante interessante, tá? Então é isso, essa foi a minha dica, tá? Não vão esperando que é um filme tá, que vai... Não, é um filme para você sentar e ouvir a história. Porque quanto mais você ouve, mais silêncio você faz, porque ela é muito bem contada. Fica aqui a minha dica. Fique com Deus. Se inscrevam no canal aí para vocês não perderem nenhuma novidade. Eu quis compartilhar essa história com vocês porque foge aí do nosso escopo do que a gente está acostumado aí a ver sobre coisas de Hollywood, mas é interessante a gente fazer esse exercício mental e tentar entender ali uma história um pouco mais bem elaborada, né? Sobretudo sobre a questão argumentativa ali que é proposto pra gente, tá bom? Fique com Deus, é nóis, tamo junto.